Exorcismo de Connecticut. A assustadora história da família Snedeker. O caso da família Snedeker, amplamente conhecido como o Exorcismo de Connecticut, é uma das histórias mais perturbadoras e emblemáticas de assombração e atividade paranormal já registradas. Trata-se de um relato repleto de eventos inexplicáveis, intensamente aterrorizantes, que desafiam os limites do imaginável e que, até hoje, divide opiniões entre crentes e céticos. Este evento foi tão impactante que serviu de base para o filme Evocando Espíritos, de 2009, que trouxe ao público uma dramatização dos horrores vividos pela família. Embora o filme tenha adicionado elementos ficcionais, a essência do caso e os eventos que cercaram a casa em Southington, Connecticut, permanecem como uma das narrativas mais inquietantes da história moderna do paranormal. A história começou na década de 80, mais precisamente em 1986, quando Carmen e Al Snedeker, enfrentando dificuldades financeiras e preocupados com a saúde do filho mais velho, Philip, decidiram alugar uma casa próxima ao hospital onde ele recebia tratamento contra o câncer. A casa, uma construção colonial espaçosa e aparentemente tranquila, parecia ser a solução ideal. Contudo, sua localização em Southington, Connecticut, logo seria associada a um dos casos mais famosos de assombração. Desde os primeiros dias na nova residência, a família começou a perceber que o local guardava segredos sombrios, e os eventos perturbadores que vivenciaram marcariam para sempre suas vidas. Ao se estabelecerem na casa, os Snedeker descobriram que ela havia sido anteriormente uma funerária, a Hallahan Funeral Home, onde corpos eram preparados para sepultamento. No porão, ainda restavam equipamentos mortuários, como mesas de embalsamamento, uma caixa para drenagem de fluidos corporais e utensílios usados no manejo de cadáveres. Embora a descoberta tenha sido chocante, as circunstâncias financeiras e o desejo de estabilidade para o tratamento de Philip levaram a família a permanecer no local. Essa decisão, no entanto, marcaria o início de uma série de eventos inexplicáveis que transformariam a casa em um palco de medo e desespero. Os primeiros sinais de atividade paranormal. Pouco tempo após se instalarem na nova casa, a família Snedeker começou a perceber que algo estava profundamente errado. Os primeiros indícios de que a residência não era apenas um lar comum foram sutis, mas inegavelmente perturbadores. Mudanças bruscas e inexplicáveis de temperatura eram frequentes, com áreas da casa ficando geladas de repente, mesmo durante o verão, enquanto outros locais pareciam sufocantemente quentes. Além disso, cheiros desagradáveis, como de carne em decomposição ou enxofre, surgiam repentinamente e desapareciam sem deixar rastros, não importando o quanto limpassem ou ventilassem os cômodos. Esses odores, frequentemente descritos como nauseantes, pareciam vir do porão onde os equipamentos mortuários ainda estavam guardados, intensificando a inquietação da família. Outro fenômeno que chamou a atenção foi a oscilação das luzes. Lâmpadas piscavam de forma errática, sem que houvesse qualquer problema elétrico identificado. Aparelhos eletrônicos ligavam e desligavam sozinhos, reforçando a ideia de que forças invisíveis estavam atuando na casa. Além disso, objetos aparentemente comuns começaram a se mover sem explicação. Móveis que trocavam de lugar, utensílios que desapareciam e reapareciam em outros cômodos, e portas que se abriam e fechavam sozinhas, frequentemente com força assustadora. Embora todos na casa experimentassem estranhezas, Philip, o filho mais velho, parecia ser o mais afetado. Ele começou a relatar visões aterradoras, descrevendo figuras sombrias que vagavam pela casa. Essas entidades tinham formas humanas, mas suas características eram distorcidas e ameaçadoras, e ele dizia sentir uma presença constante e opressora ao seu redor. O jovem começou a sofrer episódios de intenso medo, onde alegava que algo estava tentando se comunicar com ele, ou até mesmo controlá-lo. Além disso, ele relatava ouvir vozes baixas, sussurrando coisas incompreensíveis, mas que com o tempo se tornaram mais claras e hostis, ordenando que ele cometesse atos violentos contra si mesmo e contra outros membros da família. Com o passar dos dias,
O comportamento de Philip mudou drasticamente. Antes um adolescente tranquilo, ele se tornou cada vez mais agressivo e errático. Ele tinha explosões de raiva, muitas vezes sem motivo aparente, e parecia estar em um estado constante de inquietação. Em um dos episódios mais graves, Philip atacou fisicamente sua prima, deixando a família apavorada com a possibilidade de que ele estivesse fora de controle. Temendo por sua segurança e pela dos outros, os pais decidiram interná-lo em uma clínica psiquiátrica. No entanto, mesmo fora da casa, ele continuava a relatar as mesmas visões e vozes, o que muitos acreditavam ser um sinal de que as forças malignas que habitavam a residência já haviam deixado uma marca profunda e permanente em sua mente. Esses eventos iniciais eram apenas o prelúdio para um caos ainda maior. A partir desse ponto, as experiências paranormais na casa se intensificariam, abalando ainda mais a sanidade e a fé da família Snedeker, que buscaria desesperadamente por respostas e ajuda diante do que parecia ser um mal insuperável. A intensificação dos fenômenos. Os eventos sobrenaturais na casa dos Snedeker passaram de estranhos e inquietantes a absolutamente aterrorizantes em um curto período de tempo. Carmen, a matriarca da família, relatou que objetos aparentemente inofensivos, como utensílios de cozinha, eram jogados ao chão com força por uma força invisível. Panelas, pratos e copos se quebravam sem explicação, deixando os moradores constantemente em estado de alerta. Além disso, as portas da casa pareciam ter vontade própria. Abriam e fechavam sozinhas em todas as horas do dia, muitas vezes com um estrondo assustador, o que aumentava a sensação de pavor. Os sons de passos ecoando pelos corredores e vozes baixas e zombeteiras se tornaram frequentes, deixando claro que a família não estava sozinha. Carmen também começou a testemunhar aparições mais nítidas e aterradoras. Ela relatou ver figuras sombrias que se moviam furtivamente pela casa, como sombras projetadas, mas sem corpos que as originassem. A mais marcante dessas figuras era a de um homem alto, vestido com um terno escuro, que frequentemente aparecia nos corredores e parecia observar a família sem dizer uma palavra. Seus traços eram nebulosos, mas sua presença era sufocante e intimidante, deixando Carmen convencida de que algo profundamente maligno habitava o local. Os fenômenos não se limitavam ao visual ou ao auditivo. Começaram a atingir os próprios corpos dos membros da família. Um dos acontecimentos mais perturbadores foi o surgimento de marcas inexplicáveis nos corpos dos moradores. Muitos deles acordavam com arranhões, hematomas e até cortes, sem qualquer memória de como os haviam adquirido. Essas marcas eram frequentemente dolorosas e apareciam em locais do corpo que não poderiam ser facilmente atingidos de forma acidental. Carmen também relatou experiências ainda mais angustiantes. Ela descreveu episódios em que sentia ser atacada fisicamente por uma força invisível. Nessas ocasiões, ela sentia como se fosse empurrada ou segurada contra sua vontade, incapaz de reagir ou se defender. Em um dos incidentes mais alarmantes, ela afirmou que foi jogada no chão por uma presença que não podia ver, mas cuja força era inegável. Esses ataques deixavam Carmen profundamente abalada, tanto física quanto emocionalmente, reforçando a ideia de que as entidades na casa não apenas queriam aterrorizar, mas também causar danos diretos. O ambiente da casa se tornou insuportavelmente opressivo, com todos os membros da família vivendo em um constante estado de tensão e medo. As noites eram especialmente assustadoras, com atividades paranormais intensificadas durante as horas mais silenciosas. Sombras dançavam nas paredes do quarto, vozes sussurravam nomes dos moradores, e as batidas nas paredes pareciam seguir um ritmo deliberado, quase como se zombassem da família. O medo constante drenava a energia dos Snedeker, e a sensação de impotência diante de forças que não compreendiam os levou a um estado de desespero absoluto. O terror atingiu um ponto crítico, levando a família a buscar ajuda de especialistas no paranormal. Entretanto, mesmo com a intervenção de médiuns e religiosos, as entidades pareciam ficar mais ousadas e perigosas, como se resistissem a qualquer tentativa de expulsão. A casa, que deveria ser um refúgio, havia se transformado em um verdadeiro pesadelo, onde cada minuto era uma batalha contra o desconhecido.
A intervenção de Ed e Lorraine Warren. À beira do colapso emocional e físico devido aos eventos sobrenaturais cada vez mais intensos, a família Snedeker decidiu buscar ajuda de especialistas em fenômenos paranormais. Foi nesse momento de desespero que Ed e Lorraine Warren, renomados demonologistas e investigadores paranormais, foram chamados para intervir. Conhecidos internacionalmente por sua experiência em casos emblemáticos, como o da casa de Amityville e o da boneca Annabelle, os Warren tinham uma reputação sólida de confrontar forças sobrenaturais e ajudar famílias atormentadas por eventos inexplicáveis. Ao chegar à casa em Southington, Connecticut, Ed e Lorraine imediatamente sentiram a presença de uma energia sombria e opressiva. Lorraine, que possuía habilidades mediúnicas, relatou sentir uma profunda sensação de tristeza e maldade impregnada no ambiente. Durante sua investigação inicial, ela captou visões perturbadoras relacionadas ao antigo uso da casa como um necrotério. Segundo Lorraine, a casa não apenas abrigava espíritos inquietos, mas estava sob a influência de uma força demoníaca extremamente poderosa. Os Warren realizaram uma análise detalhada do histórico da propriedade e descobriram informações que corroboravam as experiências aterrorizantes da família. Eles revelaram que o antigo necrotério que funcionara na casa tinha sido palco de atividades profundamente perturbadoras. Rumores indicavam que o proprietário da funerária, um homem envolto em mistério, era acusado de práticas grotescas, incluindo necrofilia. Além disso, havia relatos de rituais macabros realizados secretamente no local, o que, segundo os Warren, poderia ter atraído e aprisionado entidades malignas na propriedade. Ed Warren teorizou que essas práticas haviam criado um portal para o mal, permitindo que forças demoníacas se manifestassem e se alimentassem da energia emocional e espiritual dos moradores da casa. Para ele, os ataques físicos e psicológicos sofridos pela família eram um claro indicativo de uma infestação demoníaca de nível severo, algo que exigia uma intervenção urgente e especializada. A ligação entre o histórico sombrio da casa e os eventos atuais foi um ponto-chave na investigação dos Warren. Durante suas visitas, os investigadores presenciaram fenômenos que confirmaram os relatos dos Snedeker. Objetos se moviam sozinhos diante de seus olhos, vozes desincorporadas ecoavam pela casa, e Lorraine relatou sentir uma presença especialmente forte no porão, onde corpos haviam sido embalsamados no passado. Em uma sessão de comunicação espiritual, Lorraine afirmou ter entrado em contato com entidades que se recusavam a deixar a casa, descrevendo-as como consumidas pelo ódio e pela dor. Convencidos de que a situação era perigosa e estava fora do controle da família, Ed e Lorraine organizaram uma série de rituais para tentar purificar a casa. Isso incluiu bênçãos religiosas realizadas por padres e cerimônias, para fechar os supostos portais espirituais abertos, durante os anos de atividades profanas no local. Durante esses rituais, os fenômenos se intensificaram, como se as entidades resistissem às tentativas de expulsão. Lorraine descreveu as manifestações como algumas das mais violentas que ela já havia testemunhado, com objetos voando pela casa e um forte cheiro de podridão impregnando o ar. Apesar das intervenções, os Warren alertaram a família de que a purificação completa da casa poderia levar tempo e exigiria esforços contínuos. Eles recomendaram que os Snedeker se mudassem para garantir sua segurança física e mental. Para os Warren, o caso da família Snedeker representava uma batalha clássica entre o bem e o mal, em que as forças sombrias exploravam a vulnerabilidade emocional e espiritual dos moradores para ganhar força. O envolvimento dos Warren foi essencial para trazer atenção ao caso, mas também gerou controvérsias. Enquanto muitos acreditam que sua investigação foi fundamental para compreender e conter os fenômenos, outros argumentam que suas conclusões podem ter sido exageradas. Independentemente das opiniões divergentes, o papel dos Warren neste caso foi um marco no relato do que ficou conhecido como o Exorcismo de Connecticut, consolidando sua reputação como investigadores paranormais de renome. O ritual de exorcismo. Concluindo que a casa estava tomada por uma infestação demoníaca de alta intensidade, Ed e Lorraine Warren
recomendaram um ritual de exorcismo como única solução para purificar o ambiente e proteger a família Snedeker. O exorcismo não seria apenas uma bênção tradicional. Ele foi planejado como um rito de grande escala, envolvendo orações específicas e invocações realizadas por um padre católico experiente em confrontar forças malignas. A decisão de realizar o exorcismo veio após semanas de investigações e eventos cada vez mais perturbadores que colocavam a saúde física e mental da família em risco. No dia do ritual, a atmosfera na casa estava carregada. Os Warren relataram uma tensão palpável, quase opressiva, que parecia se intensificar à medida que o padre preparava os itens sagrados, como água benta, crucifixos e textos litúrgicos. Durante o exorcismo, uma série de fenômenos assustadores tomou conta do local. Gritos inexplicáveis ecoaram pela casa, parecendo vir de todas as direções, como se as entidades malignas estivessem se manifestando em resistência ao ritual. Objetos pesados foram lançados contra as paredes com força descomunal, assustando os presentes. Portas e janelas batiam violentamente, mesmo sem qualquer corrente de ar perceptível. Lorraine Warren, que permanecia em oração contínua durante o ritual, descreveu uma sensação de extrema hostilidade e malícia emanando das entidades. Ela afirmou ter visto figuras sombrias movendo-se rapidamente pelos cômodos, enquanto sombras pareciam crescer e se deformar nas paredes. A temperatura na casa caiu abruptamente, e um cheiro nauseante de podridão se espalhou, um sinal que Ed associava frequentemente à presença demoníaca. O ritual foi longo e exaustivo. O padre realizou múltiplos atos de exorcismo em cada cômodo da casa, mas foi no porão, onde os corpos haviam sido embalsamados no passado, que os fenômenos alcançaram seu ápice. Os presentes relataram sentir uma força invisível pressionando seus corpos, como se uma entidade estivesse tentando impedir a finalização do ritual. O padre recitou as palavras de exorcismo com firmeza, enquanto borrifava água benta pelo espaço, e Ed segurava um crucifixo, declarando a autoridade divina sobre as forças do mal. Após horas de intensa batalha espiritual, o ambiente começou a mudar. A tensão no ar diminuiu gradualmente, o cheiro de podridão desapareceu e os fenômenos cessaram. Lorraine relatou sentir que as entidades haviam sido finalmente expulsas ou neutralizadas. No entanto, os Warren alertaram que mesmo com o sucesso do exorcismo, o trauma espiritual e emocional sofrido pela família poderia levar anos para ser superado. Nos dias que se seguiram ao ritual, os Snedeker notaram uma mudança significativa na casa. Os fenômenos sobrenaturais diminuíram drasticamente, e o ambiente, antes opressivo, parecia mais leve e acolhedor. No entanto, os efeitos psicológicos dos eventos vividos continuaram a assombrar a família. Após considerar suas opções, os Snedeker decidiram se mudar da casa, acreditando que deixar o local seria a melhor maneira de reconstruir suas vidas. Embora o exorcismo tenha trazido alívio, os Snedeker levaram consigo os traumas de uma experiência que marcou profundamente suas vidas. Para Ed e Lorraine Warren, este caso foi um dos mais desafiadores e intensos de sua carreira, consolidando ainda mais sua reputação no campo da investigação paranormal. A história do exorcismo da família Snedeker permanece como um testemunho do poder do desconhecido e do impacto profundo que ele pode ter sobre aqueles que o enfrentam. Controvérsias e ceticismo. Apesar do impacto e da notoriedade alcançados pelo caso da família Snedeker, ele sempre esteve rodeado de controvérsias e críticas. Muitos céticos questionam a veracidade dos eventos relatados, argumentando que eles foram exagerados ou até mesmo fabricados para fins comerciais. Essa visão ganhou força após declarações do autor Ray Garton, contratado para escrever o livro In a Dark Place, que seria baseado na experiência da família. Garton revelou que, durante o processo de escrita, encontrou inconsistências nos relatos fornecidos pelos Snedeker e pelos Warren. Ele alegou que, quando confrontou essas discrepâncias, foi instruído a preencher as lacunas para tornar a história mais coesa e atraente ao público. Segundo Garton, a intenção parecia ser menos a de documentar os fatos e mais a de criar uma narrativa sensacionalista. Outro ponto de crítica surgiu em relação aos próprios Warren.
Embora Ed e Lorraine fossem renomados no campo das investigações paranormais, muitos céticos os acusavam de explorar casos para obter lucros financeiros e notoriedade. Em relação ao caso Snedeker, alguns críticos argumentam que a inclusão de elementos como práticas macabras no antigo necrotério e relatos de possessão demoníaca poderiam ter sido exageradas ou mesmo inventadas para amplificar o caráter dramático da história. Esses detratores apontam para a ausência de registros históricos concretos que comprovem as alegações mais perturbadoras, como as práticas de necrofilia atribuídas ao antigo proprietário da funerária. Além disso, o ceticismo em torno do caso se intensificou após o lançamento do filme Evocando Espíritos, em 2009. Embora o filme tenha alcançado sucesso de bilheteria, muitos críticos de cinema e especialistas em fenômenos paranormais apontaram que a adaptação cinematográfica parecia se basear mais em elementos fictícios e dramatizações do que nos supostos eventos reais. Isso levou parte do público a questionar se a história original havia sido igualmente manipulada para atrair atenção. Por outro lado, defensores do caso argumentam que céticos frequentemente descartam experiências paranormais devido à sua natureza subjetiva e à dificuldade em apresentar provas concretas. Para muitos, o sofrimento relatado pela família Snedeker não deveria ser desconsiderado, independentemente da ausência de evidências científicas. Além disso, a reputação de Ed e Lorraine Warren como investigadores experientes e bem-sucedidos em outros casos conhecidos, como o da casa de Amityville, dá credibilidade aos seus relatos. Esse embate entre céticos e crentes mantém o caso vivo no imaginário popular. Para os entusiastas do sobrenatural, a história é uma prova de que forças malignas podem se manifestar no mundo físico, influenciando e aterrorizando famílias inteiras. Para os céticos, no entanto, ela é vista como uma elaborada lenda urbana que explora o fascínio humano pelo desconhecido e o medo do invisível. Apesar das controvérsias, o caso da família Snedeker continua a fascinar e dividir opiniões. Ele permanece como um dos exemplos mais polêmicos de atividade paranormal e, ao mesmo tempo, uma janela para os debates mais amplos sobre a existência do sobrenatural, os limites da crença e a linha tênue entre fatos e ficção. Seja como uma história verídica ou uma lenda cuidadosamente fabricada, o exorcismo de Connecticut persiste como um capítulo marcante no campo do paranormal e na cultura popular. O legado do caso Snedeker. O caso da família Snedeker deixou uma marca profunda na cultura popular e permanece como um dos relatos mais emblemáticos de atividade paranormal da história moderna. Muito além de ser uma simples história de assombração, ele simboliza um ponto de convergência entre o fascínio humano pelo desconhecido e a busca por respostas para fenômenos inexplicáveis. O impacto do caso foi tão significativo que transcendeu o círculo de entusiastas do sobrenatural, alcançando um público global através de filmes, livros, documentários e debates acadêmicos. O filme Evocando Espíritos, inspirado na experiência da família, ajudou a popularizar ainda mais a história, levando-a a novas gerações e mantendo vivo o interesse pelo caso. Além das adaptações para o entretenimento, o caso reacendeu discussões mais amplas sobre fenômenos paranormais, investigações sobrenaturais e os rituais de exorcismo. Ele impulsionou o trabalho de demonologistas e investigadores como Ed e Lorraine Warren, cujas contribuições para o campo do paranormal continuam a ser amplamente debatidas e estudadas. Para muitos, a história do Snedeker serve como uma advertência sobre os perigos potenciais de forças que não compreendemos totalmente. Para outros, ela é um lembrete de como histórias bem narradas podem capturar a imaginação coletiva, independentemente de sua veracidade. O impacto cultural do caso é inegável. A história da família Snedeker se tornou um ícone do gênero de terror, inspirando não apenas adaptações cinematográficas, mas também uma onda de produções focadas em casas assombradas, exorcismos e encontros com o desconhecido. Sua popularidade ajudou a solidificar a ideia de que o sobrenatural pode ser tanto uma fonte de medo quanto de fascínio, e que nossa relação com o invisível continua a moldar narrativas em várias mídias.
A influência do caso também pode ser observada em programas de televisão sobre investigações paranormais, que muitas vezes se referem ao exorcismo de Connecticut como um dos eventos mais intensos e perturbadores já registrados. No entanto, o legado do caso não se resume apenas ao entretenimento. Ele também levantou questões mais profundas sobre a natureza do sobrenatural e nossa compreensão dos limites entre o mundo físico e espiritual. Para os céticos, a história serve como um exemplo de como eventos naturais podem ser interpretados de maneira sobrenatural, especialmente em momentos de estresse e trauma. Para os crentes, ela é uma prova concreta de que existem forças além da explicação científica que podem afetar nossas vidas de maneira devastadora. Seja encarado como um relato verdadeiro ou como uma lenda moderna, o exorcismo de Connecticut força-nos a confrontar algumas das questões mais fundamentais sobre a existência. Ele nos faz refletir sobre os limites entre o natural e o sobrenatural, entre a ciência e o mistério, e entre o que consideramos real e o que relegamos ao imaginário. Em última análise, o caso da família Snedeker transcende o tempo e continua a ser um ponto de fascínio e debate, desafiando nossa compreensão do mundo e reafirmando o poder de histórias que, verdadeiras ou não, ecoam profundamente na psique humana. Seja verdade ou ficção, o exorcismo de Connecticut nos força a questionar os limites entre o natural e o sobrenatural, a ciência e o mistério, o real e o imaginário. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando histórias fascinantes como essa, não se esqueça de se inscrever no NewsWeb Doc. Sua inscrição é muito importante para ajudar no crescimento do nosso canal e permitir que continuemos trazendo vídeos com temas intrigantes e histórias impactantes. Ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. Contamos com você para fazer parte da nossa comunidade.